Um homem e seu filho adolescente moravam juntos em uma pequena casa nos arredores da cidade. O terreno em que sua casa ficava era grande e coberto de sebes altas, bloqueando a casa da rua. Um dia, o homem saiu em uma viagem de negócios durante a noite, mas pegou o carregador do telefone de seu filho por engano. Como resultado, nem o menino, nem seu pai podiam carregar seus telefones. Ambos os telefones estavam totalmente carregados no início, mas o homem atrasou seu caminho para casa e à meia-noite do segundo dia, os dois telefones estavam mortos. Foi logo depois que o menino ouviu uma batida na porta da frente. Ele era um menino sensato e sabia que não devia abrir a porta para estranhos. Em vez disso, ele olhou pela janela do quarto, para a entrada, para ver quem estava lá. O menino viu o carro do pai na garagem, mas não conseguiu ver a porta da frente de seu quarto. Ele desceu as escadas e olhou pelo olho mágico da porta para ver quem estava lá. Ele podia ver seu pai do outro lado da porta, olhando para ele, e o menino estendeu a mão para abrir a porta. Porém, algo o deteve. Pai, por que você está batendo na porta? Você esqueceu suas chaves? O menino esperou, mas não houve resposta. Apenas outra batida na porta. Pai, por que você simplesmente não abre a porta e entra? Mas novamente não houve resposta. Em vez disso, houve apenas uma batida firme e rítmica na porta, que começou a ficar cada vez mais rápida. O pai do menino estava batendo na porta constantemente, esperando que ele abrisse, quando ele de repente parou e não houve nenhum som. O menino olhou pelo olho mágico novamente. Seu pai ainda estava lá. Então ele decidiu abrir. Quando ele abriu a porta, ele descobriu a cabeça de seu pai colocada na porta, na frente do olho mágico, e uma trilha de pegadas de sangue descendo no caminho. Nós tínhamos de 6 a 11 anos. Ainda brincávamos no parque que ficava no final da rua de nossa casa. Éramos em 8 crianças, entre eu, meus irmãos e vizinhos. Fazíamos praticamente tudo juntos, ir à escola, excursão e brincar na praça. Um dia, estávamos brincando e eu voltei para casa para tomar água e me molhar. Estava muito calor aquele dia. Eu tinha 9 anos. Meus irmãos ficaram com meus amigos na praça. Minha irmã mais nova, de 6 anos, e meu irmão mais velho, de 11 anos. Certo dia, voltamos da escola e combinamos de fazer algo diferente. Aquele dia, iríamos brincar em outra praça, onde tinha um barranco e gostávamos de escorregar em papelão. Minha mãe não gostava que íamos lá, pois era um matagal enorme em volta do local. Mas, você sabe como é criança. Fomos escondidos mesmo, e nunca aconteceu nada. Um moço olhava a gente de longe, se aproximou de mim e disse: "Garoto, melhor vocês irem para casa, já está ficando tarde e aqui à noite é perigoso." Nós todos ouvimos, mas nem ligamos, continuamos brincando. Tinha um trenzinho de concreto, balanço, gangorra, mas o que mais gostávamos era de descer a ladeira de barro no papelão, e fazíamos isso rindo muito. Com o passar do tempo, percebi que realmente não dava para ver mais direito. Estava ficando muito escuro, e disse para o meu irmão mais velho: "Acho melhor irmos embora." E ele disse: "Cadê a Júlia?" A minha irmã menor, que tinha 6 anos e era igual a nós. Um perfil moleque, adorava escorregar também. Começamos a chamar: "Júlia, Júlia", e nada. Meu irmão, já nervoso, falava: "Vai, Júlia, saia logo do esconderijo, senão eu vou te bater", gritando, mas nada. Então começamos a vasculhar tudo. Perguntamos ao pessoal que estava um pouco afastado num bar, próximo no fim da rua, e eles disseram: "Não vimos nenhuma garotinha passar por aqui. O que houve?" E dissemos que Júlia sumiu. Então os homens disseram: "Talvez ela tenha ido para casa e vocês nem perceberam." Então decidimos ir ver.
Nossa casa ficava a 3 quarteirões de lá e fomos correndo. Chegando lá, meu irmão entrou sem falar nada para não assustar minha mãe. Olhou em toda a casa e nada. Então ele disse: "Mãe, a Júlia sumiu do parque." Minha mãe ficou em pânico e disse: "Vamos procurar." Saiu correndo junto com a gente de volta ao parque. Lá estava o rapaz que havia me dito antes para ir para casa, que estava ficando tarde. Eu perguntei a ele: "Você viu minha irmãzinha, aquela garotinha que estava junto com a gente?" E ele disse: "Eu a vi com vocês, quando disse para ir embora." Vasculhando todo o local, minha mãe viu uma pulseirinha que ela usava no chão e gritou: "Pegaram minha filha! Pegaram minha filha, socorro!" E começou a juntar gente em volta, mas ninguém sabia nada, nem ajudava a procurar. Minha mãe pegou o celular e ligou para a polícia. A polícia chegou ao local uma meia hora depois e disseram que deveríamos esperar 24 horas. Então minha mãe disse: "Moço, como 24 horas? Ela só tem 6 anos. Se alguém a sequestrou, por favor, me ajuda." Então os guardas se entreolharam e disseram: "Ok, vamos procurar." Fizeram uma roda no bairro todo, mas nada de Júlia. Então meu irmão ouviu bem longe: "João, eu tô aqui! Socorro! O homem!" E o som foi abafado. Mas consegui identificar mais ou menos a direção e corremos todos para aquele lado. E eu gritava. Então ouvi um barulho estranho de algo cair. Segui o barulho e no fundo de um buraco, daqueles feitos de construtora para colocar alicerces, tinha algo que não dava para ver direito. Então pegamos a luz do celular e olhamos. Um saco lá no fundo. Parecia ter algo grande dentro. Então minha mãe disse: "Vou descer." E eu disse: "Não, mãe, você é grande. Eu desço." E arranjaram uma corda e fui descendo por um estreito buraco de terra fundo. Chegando lá, abri o saco e dentro vi minha irmã desmaiada. Então gritei: "Mãe! Mãe, a Júlia tá aqui!" Então chamamos os bombeiros, pois se eu tentasse segurá-la, não aguentaria. E outra pessoa maior não ia conseguir entrar lá. Então me puxaram e os bombeiros chegaram rápido. Então retiraram Júlia do buraco, fizeram os primeiros socorros e ela estava bem. Porém, ela foi levada ao hospital para verificar se havia algum trauma. No caminho, ela dizia à minha mãe: "Mãe, o homem do saco existe. Ele me pegou, tapou minha boca e colocou o saco. Eu não via nada. Fiquei com medo. Ele disse que ia me comer se eu gritasse. Mas quando vi meu irmão João, eu tive coragem de gritar." E então minha mãe ficou séria. Olhou bem fundo nos olhos da Júlia. Olhou bem fundo nos meus olhos e disse: "Eu sei. Eu já sabia. E era por isso que eu não queria que vocês fossem para aquela praça. Mas vocês me desobedeceram. Eu só espero que a partir de hoje vocês passem a escutar mais a mãe de vocês, porque da próxima vez vocês podem não ter tanta sorte. Principalmente você, Júlia." Em todos os meus 15 anos de medicina, sempre tive interesse no corpo humano. Sou cirurgião, para ser exato, e é incrível como ele sobrevive a algumas situações. Sempre amei meu trabalho. Pensei que era por salvar vidas, transplantar órgãos ou fazer cirurgias, mas com o tempo eu vi que não era nada daquilo. Eu me admirava com a situação que o corpo vinha e depois o corpo saía. Óbvio que nem todos sobreviviam, mas o que mais me chocava era que pessoas que chegavam piores que outras sobreviviam ou demonstravam estarem melhores. Seria a faixa etária? Seria sua genética? Bem, só tem uma forma de descobrir isso, não é mesmo? Cheguei em casa. Sou separado, mas meu filho, de 16 anos, vive comigo. "Filho, vem aqui", eu chamei. "O que foi, pai?" Ele sempre gostou do meu trabalho e me admirava muito,
Então fiz uma pergunta que já sabia a resposta. Querem me ajudar com uns experimentos? Antes de eu terminar, ele responde com ênfase que sim. Perfeito. Ele se vira E eu desmaio. Ele acorda em uma mesa, completamente amarrado. Pai, o que o senhor tá fazendo? Eu? Nada. Você está me ajudando a fazer meu experimento. Então pego meu bisturi e vou abrindo. Interessante. Ele nunca teve lesões ou problemas. Continuei e pensei. Será quanto tempo ele sobreviveria com seu sangue saindo? Abri uma enorme ferida no seu corpo. E esperei. Esperei. Quando o vi quase morrendo, falei já? Você é jovem? Eu esperava mais. Que decepção. Bem, meu filho está morto, mas agora tenho uma ideia do quanto um adolescente saudável consegue resistir a uma hemorragia. Bem, ainda tenho curiosidade. E quanto alguém aguenta queimado? E quanto tempo leva para alguém morrer após várias sessões de tortura? Bem, só existe uma maneira de descobrir isso, não é mesmo? Ele nem sempre é assim. Papai estava bravo ontem. Ele não gosta quando a mamãe fala com Greg, nosso vizinho. Mamãe estava falando com ele. Papai chegou em casa com uma garrafa de cerveja. Papai e mamãe foram conversar no quarto. Eu estava trancado no meu. É meio difícil de ouvir, mas eu pude escutar mamãe chorando. Ouvi também um barulho de vidro quebrando. Alguns grunhidos. Talvez seja uma brincadeira. Algum tempo depois, não ouvi mais nada. Papai saiu do quarto. Ele se sentou em sua cadeira e foi assistir o jogo. Ele me mandou não sair do quarto até amanhã. Faz tempo que a mamãe não sai do quarto. Papai não me deixa entrar. Quando eu peço, ele apenas briga muito. Ele nem sempre foi assim. Só quando bebe. Papai estava no quarto da mamãe. Ele saiu, mas esqueceu a porta aberta. Eu olhei para dentro. Mamãe estava dormindo no chão. Eu entrei e tinha um cheiro horrível. Tipo quando o papai pega um cervo e esquece de botar no freezer. O carpete do quarto estava manchado. Acho que mamãe estava bebendo vinho. Papai chegou. Dava para sentir o cheiro forte da bebida vindo da garganta dele. Papai estava triste hoje. Ele nem gritou comigo. Apenas mandou ir para o jardim. Papai pegou seu rifle de caça. Vamos caçar aqui? Eu perguntei. Ele apenas pediu para eu olhar as flores. Ele estava atrás de mim. Aquelas rosas estavam tão belas. Mamãe as ama. Ela adora as tulipas do jardim. Eu tinha 15 anos na época do ocorrido e ainda não era muito familiarizado com histórias de terror. Eu havia ouvido algumas antes, mas nunca dei importância a elas, até que um dia aconteceu comigo. Tudo começou quando eu tinha 15 anos. Havia acabado de me mudar para o bairro da Liberdade, em São Paulo, e estava começando meu primeiro dia de aula, quando meio que sem querer eu acabei ouvindo uma história que estava sendo contada por um menino que estava sentado atrás de mim. Aqui vai ela. Disse que, em 1960, um casal de japoneses acabará de chegar do Japão. Entre eles estava Reiko, matriarca da família. Pouco tempo após terem se estabelecido, Reiko veio a falecer. Toda a família estava em choque, menos um, Shingeru, que tinha 8 anos. Na noite do funeral, Shingeru estava dormindo em seu quarto, quando ouviu uma voz trêmula o chamar. Shingeru, venha até mim. Shingeru acordou imediatamente e olhou em volta, mas nada encontrou. Shingeru voltou a dormir, mas novamente a voz atormentaria. Shingeru. A voz estava mais alta e parecia estar do lado. Shingeru tentou não ligar para a voz e, com os olhos fechados, voltou a dormir. No dia seguinte, Shingeru contou à sua mãe o que havia acontecido, mas ela disse que tudo não passará de um pesadelo. No mesmo dia, quando a noite chegou, Shingeru tentou esquecer de tudo e foi dormir, mas desta vez não houve mais vozes, e sim passos. Shingeru, debaixo das cobertas, achando se tratar de passos de sua família, apenas ignorou, até que sentiu seus pés serem puxados. Ele levantou assustado, mas não havia ninguém. Desta vez, Shingeru não podia apenas esquecer de tudo e voltar a dormir. Foi correndo até o quarto de seus pais e lhes disseram o que havia ocorrido. Sua mãe então o deixou dormir em sua cama naquela noite. Pode dormir aqui, Shinchan.
De repente, Shinjiro arregalou os olhos e com respiração falha, olhou para a figura de sua mãe. Você não é minha mãe. A única pessoa que me chama de Shinchan era minha avó. Shinjiro então viu a imagem de sua mãe se transformar em uma criatura torta e pálida. Shinjiro tentou acordar seu pai, mas ele estava paralisado de medo e sua avó simplesmente não saía. Na manhã seguinte, quando sua mãe o foi acordar, ele não estava em seu quarto e em nenhum lugar da casa. 20 anos se passaram e até hoje não se teve mais notícias de Shinjiro. Fiquei ali parado me encarando, a angústia me predominando, o sangue pingando e escorrendo pelos meus dedos, sujando o chão e a minha mente. 10 minutos. Eu tinha exatos 10 minutos a partir de agora. Lavei minhas mãos, que antes estavam sujas com aquele vermelho chamativo. Lavei meu rosto e me peguei me encarando no espelho. Era a minha primeira vez fazendo aquilo. E o que mais me assustava era esse sorriso que eu não conseguia segurar. Estava ansioso por isso há anos. Eu disse a mim mesmo, deve ser comum estar sorrindo. Não, olho para o relógio, que agora dizia que eu possuía apenas 2 minutos. Me apresso e caminho até o meu computador. E quando o meu relógio apita, sei que a hora chegou, 13h09 da manhã. O único horário que nas terças-feiras o link aparecia. Cliquei nesse link, ainda receoso, e ele me levou para uma página, cujo em seu canto inferior havia letras pretas e pequenas, com a seguinte frase: anuncie aqui o que você possui. É isso o que eles procuram. Cliquei na frase, que abriu uma janela pedindo informações sobre dimensões e pesos dos produtos. 3 segundos agora. Passou 3 segundos e 5 diferentes pessoas me enviaram mensagens, querendo comprar meus produtos, que agora já estão vendidos e que enviarei amanhã. Suspirei em alívio. Minha missão havia sido concluída. Em comemoração, abri um vinho antigo, que estava escondido na cozinha há anos. Bom, estava apenas esperando ser aberto no momento certo. E esse momento finalmente chegou. Eu espero que meus filhos acreditem na mentira. Espero que eles não me façam perguntas do tipo: papai, ela se foi mesmo? Ainda dói em saber que tenho uma péssima sorte com as mulheres. Mas não tenho culpa, não sinto culpa. Agora sei que meus filhos estarão mais felizes, pois a dor da fome e de braços roxos não será mais um problema. A fita para de tocar. Quando eu gravei isso mesmo? Eu me pergunto se gravei porque não joguei isso fora. De qualquer forma, eu não posso mais me arrepender ou voltar no tempo para apagar essa fita. Ela sorri e guarda a fita. Bom, isso já é o suficiente. Eu sei que você apenas estava querendo proteger seus filhos, mas essa não era a única opção. Você sabe disso. A mulher agora, em minha frente, está fazendo um sinal para a pessoa atrás de mim. Não acho que você deva voltar. Se fosse apenas aquela mulher, tudo bem. Mas depois a quantia foi crescendo e crescendo. E você novamente não se arrepende nem um pouco, não é? Eu apenas dei um sorriso. Ela era uma mulher muito esperta. Certo, então mandarei você de volta para baixo. Próximo. Agora eu estou suando. Por que começou a ficar quente? Eu não tive tempo de falar qualquer coisa e o que parece ser um elevador começou a descer. De repente lembro que já estive aqui. Eu suspiro. É bom estar de volta, papai.